Ah, maravilha. Então hoje o que nós vamos ver é um evento que acontece depois da batalha do Armagedon, porém, cadê? Antes do reino milenar. Tá com mau contato aqui, viu, pessoal? Então, só para os irmãos lembrarem as consequências da batalha aí do Armagedon. O que vai acontecer depois da batalha do Armagedon? Haverá uma matança muito grande, escrita em detalhes lá em Ezequiel, capítulo 39, versículos 17 a 22. Nós já vimos isso na semana passada, tá bom? Então, milhares de pessoas vão morrer, e as pessoas que vão morrer não serão aqueles que estão do lado do Messias, porque esses já morreram, já ressuscitaram, ou não morreram, mas já estão com seus corpos transformados. Então, aqueles que estão do lado do Messias não irão morrer. Quem vai morrer são aqueles que pelejarão, que lutarão contra Jesus e o seu exército, tá bom? Então, isso é uma das consequências da batalha do Armagedon. E logo depois da batalha do Armagedon, o que Jesus vai fazer? É isso que nós vamos ver hoje. O que vai acontecer após a batalha, conhecida como Batalha do Armagedon? Será que Jesus vai pescar depois da batalha do Armagedon? Será que Jesus vai descansar depois da batalha do Armagedon? Não, não é isso que vai acontecer. Uma das coisas que vai acontecer ainda durante a batalha do Armagedon envolve a pessoa do anticristo e do falso profeta. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Estou parecendo que eu estou narrando um jogo aqui, estou falando muito rápido, pessoal. Então, maravilha. Se Moisés falou que não, então eu acredito. Que ele entende de narração, né? Apocalipse 19, 20. Aqui ele está falando desse momento quando no céu Jesus se prepara para vir até a terra para iniciar aí todo o que cabe a ele, para iniciar a batalha do Armagedon. E ele vai dizer, versículo 19 do capítulo... Versículo 19 do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E nós já vimos que aquele que estará montado no cavalo e seu exército é quem? Yuri, você pode sentar aqui na frente para você me ajudar? Para arrumar lá, por favor? Obrigado. O pessoal com a tecnologia tirou meu computador daqui, não posso fazer nada. Preciso que vocês fiquem atentos aí, por favor. Então... Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para lutarem contra Jesus e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Aqui a besta é o anticristo, tá bom? Então, duas personagens aqui, lembra que nós vimos também essa questão da trindade satânica, né? O anticristo, o falso profeta e Satanás. Duas dessas pessoas, a besta, foi aprisionada, e com ela também o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu os que receberam a marca da besta e se tornaram adoradores dele. Os dois foram lançados vivos, onde? No lago de fogo que arde com enxofre, ou no lago de fogo e enxofre. Então, logo que o Senhor Jesus chega à terra, ainda durante a batalha do Armagedon, o Senhor Jesus pega o anticristo, pega o falso profeta e os lança no lago de fogo. O lago de fogo é aquele local último, é aquele local onde todos os rebeldes contra Deus, sejam eles humanos ou demônios, ou seres angelicais caídos, né, demônios, vão passar a sua eternidade, sofrendo longe de Deus.
Então, nesse momento, durante a batalha do Armagedon ainda, o Senhor Jesus inaugura o inferno do inferno, ou o chamado Lago de Fogo. Como que nós sabemos que esse local é o local último? Olha aí o capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então esse é o local último. O lago de fogo é aquele local último, onde Deus preparou para que os rebeldes contra ele possam passar a eternidade sofrendo. Versículo 15 vai falar agora que não apenas o diabo, o falso profeta e o anticristo estão lá, mas e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado também no lago de fogo. Então aqui ele está falando sobre os seres humanos que estarão neste local. O lago de fogo, então, é, portanto, esse lugar último, esse local onde até o próprio inferno vai ser lançado lá dentro. Esse local, provavelmente, não sabemos se já existe ou não, mas é um local que existe à parte da nossa realidade humana, porém é um local, porque o texto deixa claro que os dois, versículo 20, capítulo 19, foram lançados lá o quê? Vivos. E lá vai acontecer o que com eles? Eles vão deixar de existir? Eles vão dormir eternamente? O que diz no capítulo 10, no capítulo 20, versículo 10? Quando Satanás for lançado lá, depois de 1000 anos, lá vai acontecer o que? Eles vão brincar, vão jogar videogame lá para o resto da eternidade? Eles vão ser atormentados, eles vão sofrer por toda a eternidade neste local, tá bom? Hoje, gente, existe um local chamado céu e existe um local chamado inferno, tá bom? Quando nós pensamos em futuro, a Bíblia também deixa claro que haverá o quê? Um novo céu, diferente desse que existe hoje, para aqueles que vão passar a eternidade com o Senhor, mas também existirá um novo inferno, ao qual a Bíblia dá o nome de lago de fogo. Tá? Então, aquelas pessoas que estão no inferno hoje, elas um dia estarão no lago de fogo. Aqueles que hoje estão vivos e se negarem a aceitar a Cristo, um dia serão lançados no lago de fogo, e lá serão atormentados por toda a eternidade. Assim como aqueles que hoje estão no céu, um dia também vão poder estar no novo céu e na nova terra. Assim como aqueles que hoje estão vivos e ainda não estão nem no inferno nem no céu, têm a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo e assim poderão estar onde? Por toda a eternidade. No novo céu e na nova terra. Tá bom, irmãos? Então, durante aqui a batalha do Armagedon, o Senhor Jesus vai inaugurar o lago de fogo, e as primeiras pessoas que vão estrear esse local serão o anticristo e o falso profeta, que durante a tribulação vai enganar praticamente todo o mundo, para que todos se tornem adoradores do anticristo, tá bom? Menos os eleitos de Deus, menos aqueles que aceitarem a Cristo. Tá joia? Agora eu fico pensando, como vale a pena nós estarmos do lado de Cristo? Porque imagina você, o arrebatamento acontece, sei lá, amanhã vai acontecer o arrebatamento, tá bom? Aqueles que são crentes aqui, não sei se todos, aqueles que são crentes em Serra Negra, aqueles que são crentes no Brasil e no mundo, vão ser retirados da face da terra, tá bom? Maravilha? E o resto do mundo vai ficar aqui para passar a tribulação, para tentar sobreviver ao período da tribulação. Agora, o anticristo vai trazer para si vários seguidores, vários adoradores. Ele vai forçar todo mundo
a desejar destruir Israel. E eles vão então se preparar para lutar contra Israel. Imagina isso, todas as nações congregadas na Palestina, não estou dizendo todas as pessoas que estiverem vivas, mas todas as nações representadas ali, as que estiverem sobrevivido à tribulação, preparadas para destruir Israel na Palestina. E quando eles estiverem prestes a começar a batalha, ou quando já tiverem começado a perseguir Israel, Jesus volta e ele tira da face da terra ninguém menos que o quê? Que o líder dessa campanha militar. Ele vai tirar da face da terra os líderes dessa campanha militar e vai lançá-los no inferno, no novo inferno. E aí imagina isso, todos aqueles que seguiram o anticristo e o falso profeta, na hora que eles mais precisarão, eles não terão a liderança do anticristo, não terão os poderes milagrosos do falso profeta. Eles estarão de novo lutando sozinhos, sem alguém para os ajudá-los e os defender, mesmo estando do lado errado. Eu fico pensando como vale a pena nós estarmos do lado de Cristo. Primeiro porque nós já sabemos que a vitória está em Cristo, com Cristo e para os de Cristo. Isaac. De fato. Vão. Eles já terão optado por Cristo. Quando? Quando o anticristo, no meio da tribulação, decretar para todo mundo: agora vocês devem me adorar. Quando isso acontecer, aqueles judeus que ainda não haviam se convertido, a ficha desses vai cair. A ficha desses vai cair. E quando o Senhor voltar, agora, como sim um líder, até militar, um general, eles apenas vão reconhecer o quanto eles estavam errados no período que eles o rejeitaram, né? Então, nesse sentido, eles já vão ter se convertido, eles já vão ter invocado o nome do Senhor, eles já vão ter se convertido ao Senhor. E o Senhor volta então para os ajudar nesse sentido, tá? Mas eles vão de fato reconhecer isso. Valeu. Então, nesse momento, antes mesmo
da batalha se iniciar, o Senhor vai tirar os 2 líderes militares da campanha contra o povo de Israel e vai lançá-los no lago de fogo, irá inaugurar o lago de fogo com a pessoa desses 2, tá bom? Então, o mundo vai ficar sem o líder militar, sem os seus líderes militares, né? E aí vai acontecer, vai se desenrolar a batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus vai sair vitorioso, tá? Aqueles que estiverem ao seu lado. Uma coisa importante então para a gente lembrar, o lago de fogo ou o inferno final, ele é um local que existe, é um local verdadeiro, é um local real, é um local eterno, tá bom? As pessoas que rejeitarem a Cristo, as pessoas que forem lançadas lá, elas não terão uma segunda chance, lá elas passarão toda a eternidade. A Bíblia diz que ao homem importa morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, tá bom? Então, a chance que o ser humano tem de decidir o seu destino eterno é enquanto ele está vivo. Depois disso, o destino já vai ter sido traçado, irmã Chile. Estão indo para o inferno. Um dia elas vão se encontrar com o Senhor no grande trono branco, e depois elas vão ser lançadas junto com o anticristo e o falso profeta no novo inferno, ou no lago de fogo, de fato. Assim como aqueles que estão no céu hoje, um dia estarão no novo céu, aqueles que já estão no inferno hoje, um dia estarão no lago de fogo, tá bom? No novo inferno. Esse é um local real, é um local que existirá, um local onde por toda a eternidade as pessoas vão estar conscientes e sofrendo, pagando ali e cumprindo a sua pena pelas suas decisões enquanto estavam vivos, tá joia? Aí um retrato, né, do lago de fogo. Em relação a Satanás, o que Jesus vai fazer com Satanás? Abra lá, já está aberto, né? Vocês não fecharam a Bíblia, né? Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse. Então vi descer do céu. Vamos ler só o 19 e 21 para ver como que acaba a batalha do Armagedon, tá bom? Os restantes, aqueles que não eram o anticristo e falso profeta, foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. Foram mortos pela palavra do Senhor Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma corrente. O que é o abismo? O que é o abismo? Nós já vimos esse local aqui antes. Não, o Lago de Fogo chama como? Lago de Fogo. O abismo é o abismo. Abra lá, volta um pouquinho a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Nós já vimos este local. Este local aparece 6 vezes em todo o livro de Apocalipse. E ele sempre faz referência a isso que nós vamos ver agora. Versículo 1. Não está dando para ver aqui, né? Que pena. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu do poço fumaça, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como quem tem poder como que o poder dos escorpiões sobre a terra. E foi-lhes dito que não causasse dano a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore alguma, tão somente poderiam causar danos aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então,
Lembra quando nós vimos aqui a quinta trombeta do Senhor, o juízo que ele vai enviar é o quê? Na quinta trombeta, quando Satanás abre a porta do abismo, e o que sai do abismo? Flores, frutos, demônios saem do abismo, tá? 2 Pedro, capítulo 4, vai falar que o abismo é o local onde os anjos estão, os demônios estão hoje aprisionados. A gente precisa lembrar que hoje Satanás está livre sobre a face da terra. Alguns demônios o seguem, mas nem todos os demônios que existem. Vários demônios estão aprisionados nesse local chamado abismo. Por quê? Não sei, pergunte para Deus, tá bom? Mas o fato é esse, alguns demônios estão aprisionados e esses só serão libertos durante o período da tribulação. Então, o abismo é o local onde os demônios já estão hoje. Fala, Lourdes. Não sei. Aí eu já não sei. Se abismo e inferno são locais diferentes. Tá bom? Então, dá para saber se é o mesmo local? Dá para saber se é o mesmo local, abismo e inferno, pastor Charles? E os seus anjos. Parece ser o mesmo local. Mas aí não está falando sobre o lago de fogo. Está falando do inferno que hoje existe, para o qual você vai. Você vai para lá? Para o inferno, né? Tá joia. Aí você já vê que é um local diferente mesmo. Então, o abismo é esse local de onde sairão os demônios durante o período da tribulação. Observe que não vão sair de lá seres humanos mortos. A Bíblia deixa claro que apenas os demônios vão sair de lá para atormentar a humanidade que estiver viva durante o período da tribulação. Mas o que o Senhor vai fazer então com Satanás? Volta lá para Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele vai dar 4 referências aqui para a mesma pessoa. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, né, o adversário, Satanás. E fez o que com ele? O prendeu. E ele vai falar aqui o tempo pelo qual Satanás vai ficar preso. Por 1000 anos. Então lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, Jesus pega o anticristo, pega o falso profeta e os lança no lago de fogo. Lá é o destino final deles. Só que em referência a Satanás e provavelmente também aos demônios que estarão sobre a face da terra, por que provavelmente aos demônios? Porque lembra que milhares de demônios foram soltos no período da tribulação e não há referência do que vai acontecer com eles. Então, provavelmente, quando este anjo vier do céu, prender Satanás e lançá-lo no abismo, lançá-lo no inferno que existe hoje, no inferno para onde as pessoas vão hoje, o aprisioná-lo lá por 1000 anos, os demais demônios também serão lançados lá, porque o reino milenar, como nós vamos ver na semana que vem, o reino milenar vai ser inaugurado e este local não estará mais, este reino não estará mais sob a influência de Satanás, sob a influência demoníaca, como o próprio versículo 2 deixa claro.
Tá? Então imagina isso, um local agora onde Satanás não mais vai influenciar, não mais vai ditar as regras do jogo. Esse é o reino milenário, mas isso é para a semana que vem, tá? Pastor Charles. Inferno. Para o dia final. Joia. Obrigado, pastor. Então, o Senhor Jesus está, lembra, ele veio, na segunda vinda, ele vem para inaugurar o seu reino. E ele vai então eliminar todos os seus inimigos, todos os seus adversários, inclusive a influência demoníaca e satânica, para que o reino possa ser instalado sobre a face da terra. Então, o anticristo e o falso profeta já irão inaugurar o lago de fogo, vão passar lá 1000 anos a mais do que todo o resto das pessoas que negaram a Cristo. E Satanás e os demônios serão aprisionados por um período limitado de tempo, que é o período de 1000 anos. Mas isso, de novo, fica para a semana que vem, tá bom? Achei que alguém tivesse levantado a mão. Cadê aqui? Não dá para vocês verem, é uma pena, porque esse aqui é um desenho, né, desse momento, quando o anjo vai aprisionar Satanás. É muito legal, porque parece o He-Man aqui, cara, o anjo. A espada dele é igual, a roupa é igual a do He-Man, cara, só que ele tem asa. É muito legal isso aqui, tá? Então não deu para vocês verem, é uma pena. Fala, Moisés. Ah, é verdade, os adolescentes não sabem quem é o He-Man. Que droga, cara, tô ficando velho. Tá bom, não dá para ver mesmo. Em relação às pessoas que sobreviverem, nós já vimos o que o Senhor vai fazer com os demônios. Agora, e os seres humanos? Ele vai julgar os seres humanos. Acontece, então, o que nós conhecemos como julgamento das nações. Só que é o julgamento das pessoas vivas de cada nação. Tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 25. Versículo 31. O que vai acontecer agora com os seres humanos, com as pessoas de todas as nações que estavam lá querendo destruir ao Senhor? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então ele está falando aqui que haverá aqui um julgamento, quando o Senhor vai separar algum grupo de pessoas de outro grupo de pessoas, tá? Ele colocará as ovelhas à sua direita. E aqui a gente tem que entender, quando ele fala direita, ele está falando nessa questão de local de honra, tá bom? O local onde eles deveriam estar, o local bom. Tá? Para quem é canhoto aqui, há um certo preconceito dos judeus, brincadeira, mas é só essa questão do local de honra, tá? Então,
O importante é estar à direita, não à esquerda. Eu sou canhoto, fico triste quando leio isso. Ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, tá? Direita. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do quê? Do reino. Então ele está falando o quê? Sobre um reino. Que reino é esse? O reino que ele está inaugurando, está estabelecendo, o reino milenar. Tá? Algumas pessoas que estiverem vivas depois da tribulação entrarão no reino de Deus e passarão no reino milenar, aquele reino de 1000 anos, vão estar vivas ali naquele período. Outras, o Senhor Jesus não vai permitir que desfrutem do reinado dele sobre a terra. Tá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vististes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, estas pessoas aqui, elas entrarão no reino do Senhor, o grupo que estiver à sua direita. E qual que é a base, qual que é o critério para elas entrarem no reino? São as boas obras? Qual que é a base para elas entrarem no reino? São as boas obras, o fato de elas terem ajudado. Qual que é a base? A base continua sendo a mesma, a salvação em Cristo Jesus. Como que a gente sabe disso? Olha o versículo de novo, por favor, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Traz aqui a ideia de que essas pessoas que entrarão no reino são quem? Aquelas pessoas que também foram o que desde a fundação do mundo? Eleitas segundo a presciência de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade desde a fundação do mundo. Tá? Então ele vai falar aqui: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar. Ele não está falando aqui que são as boas obras que vão fazer com que as pessoas entrem no reino. As boas obras são apenas o quê? Uma evidência do quê? Da fé. Como nós já aprendemos inclusive com Tiago, que estava escrevendo para judeus. Então essas boas obras que Jesus cita aqui, não são elas que vão permitir que as pessoas entrem. Eu tenho que ser bom, tenho que dar esmola, não é isso. E ele está falando isso daqui para as pessoas que sobreviverem à tribulação. Então, o fato deles terem ajudado, o fato deles terem dado comida, dado roupa, o fato deles terem ido visitar os que estavam presos, os que estavam doentes, isso é apenas uma evidência da sua salvação. Não é isso que está dando a salvação para essas pessoas. Mesmo porque, no último versículo, quando ele fala para esse grupo, ele vai chamá-los de quê? De justos. Tá? Aqueles que foram justificados. Fala, pastor.
Achar que é pelas obras, é. Isso. João Alexandre. João. Eu não sei se ele teve acesso a todos os livros. No caso de João, eu até creio que sim, porque ele morreu muito velhinho, né? Mas pelo menos na maioria dos livros ele teve acesso, porém ele vai deixar claro no capítulo 22 de Apocalipse que a revelação que ele recebeu foi uma revelação que ele recebeu, não foi algo que ele copiou de outro livro, nada disso, né? Ele fala, aliás, em todo o livro, aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi é o que eu registrei, né? Não aquilo que ele leu em outro local, né? Mas é interessante isso que você está colocando, porque livro após livro, se nós vamos lendo a Bíblia, deixando ela se interpretar, a gente vê como tem coerência as questões que Deus coloca, né? O futuro, e não apenas o futuro, mas o plano de Deus para a humanidade, né? De fato, sim. Então, só para a gente lembrar, durante o período da tribulação, haverá cristãos sobre a terra, haverá pessoas que se converterão ao Senhor, haverá, pelo testemunho das duas testemunhas, como nós vimos, pelo testemunho dos 144 mil judeus, como a gente viu, o pastor Charles lembrou. Então as pessoas vão se converter, e essas pessoas, elas estarão colocando a sua cabeça a prêmio, porque elas não aceitarão colocar a marca da besta. No capítulo 25 mesmo de Mateus, nós vemos que no capítulo 24, as pessoas vão fugir, vão tentar se esconder, elas vão fugir sobre a terra para não serem decapitadas pelo anticristo, vão ser perseguidas. Então, aqueles que ajudarem os próprios convertidos entre si, aqueles que ajudarem os discípulos de Cristo que vão se converter no período da tribulação, também vão estar arriscando a sua própria vida. Então eles vão estar evidenciando o quê? Que eles são de Cristo. Não, por Cristo eu... Só que para eles vai ser uma coisa tão natural que o próprio texto deixa claro. Eles vão falar, mas Senhor, quando que a gente fez isso? Que eu não lembro. Nem lembro. Não é... Perceba que não há também a intenção do coração dessas pessoas aqui, que estarão à direita do Senhor, de fazer boas obras para ganhar prêmio. Ele estava vendo. Estou com a minha lista aqui, ó. Senhor, o senhor esqueceu de uma coisa aqui que eu fiz também, está na minha lista, né? O senhor esqueceu. Eles não estão com essa intenção. Mas, Senhor, quando foi que a gente ajudou essas pessoas? Quando foi que a gente te viu com fome e te demos de comer? Quando foi? Perceba que há uma naturalidade em viver a vida de Cristo, por mais que eles estivessem correndo perigo no período da tribulação, tá? Então aqui ele não está falando que são as boas obras que irão salvá-los, mas porque são salvos, eles evidenciaram a sua salvação através das suas obras, através de colocar a sua cabeça a prêmio por ajudar os crentes durante o período da tribulação. E esses então, eles entrarão no reino do seu Senhor. Então, versículo 41, o rei dirá também aos que estiverem à sua agora esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá o rei: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aquelas pessoas que sobreviverem ao período da tribulação de todas as nações, elas terão um encontro com o Senhor. Lembra que nós vimos semana passada aquela profecia de Joel, capítulo 3, versículo 2, quando Deus fala que ele iria reunir todas as nações na presença do Messias? É para isso, ele vai então, depois da batalha do Armagedon, reunir todas as pessoas na sua presença, porque ele vai logo começar a reinar sobre a terra.
E ele vai então, aqueles que forem dele participarão do reino, mas aqueles que foram contra ele, esses serão lançados no abismo, serão lançados no inferno e não poderão desfrutar do reino de Cristo. Não vão ter o privilégio de viver agora, não mais sob a influência do maligno, mas agora sob a influência de Jesus, sobre a face da terra, tá bom? Isso é muito importante para como o milênio vai se desenrolar, mas depois a gente vai ver isso com mais calma, tá bom? Então, uma coisa importante, gente, a gente lembrar, a salvação ela nunca vai ser pelas obras, tá bom? É sempre pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, sendo justificados por Cristo. Agora, é fato que o Senhor espera que os seus evidenciem a sua fé, por meio das boas obras, tá bom? Ele espera isso, isso é algo que nós devemos fazer. Então o Senhor Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vai aprisionar Satanás e os demônios por um período de 1000 anos, e vai separar então aqueles que estiverem na terra, da seguinte forma, ó, vocês são meus, vocês podem ir para o reino. Não, vocês não fizeram parte do meu grupo, vocês me negaram, então agora vocês também vão para o inferno, não vão desfrutar do meu reino. Perceba que o Senhor Jesus está preparando a face da terra, está limpando a terra de todo o mal, de toda a iniquidade, para poder então inaugurar o seu reino físico sobre a terra, tá bom? E em relação, cadê aqui? Em relação a Israel, os judeus também serão julgados pelo Senhor. Eles também participarão deste momento, deste encontro junto com todas as nações. Eles estarão na presença de Cristo ali, vão ser agrupados na presença dele, e então vão também poder entrar no reino com base agora na sua salvação pela fé em Cristo. Tá ok? Querem abrir lá? Vamos abrir lá em Ezequiel, dá tempo. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andastes espalhados com mão forte, com um braço estendido e com derramado furor. Para quem que ele está falando isso aqui? Para os judeus, tá bom? Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em quê? Em juízo convosco, como? Face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim, da terra das suas moradas. Eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um, sirva os seus ídolos agora, e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Ele está falando que vocês que não acreditam no que eu estou dizendo, continuem seguindo com a vida de vocês, continuem no pecado, vai lá. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor, ali toda a casa de Israel me servirá, toda, naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas.
agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Então perceba aqui que o Senhor está dizendo o quê? Um dia eu vou julgar a nação de Israel face a face novamente, assim como eu julguei no deserto do Egito no passado. Um dia eu vou fazer isso de novo, eu vou julgar a nação de Israel agora face a face, e ali eles então vão deliberadamente estar decididos pelo Senhor neste momento, e eles vão ser agora um testemunho para quê? Para as nações, vão estar cumprindo o propósito de Deus para a nação de Israel. O propósito de Deus para a nação de Israel não é salvar um povo para que esse povo sozinho fosse para o céu, mas era usar um povo, uma nação, para que essa nação o representasse sobre a terra. Versículo 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Então ele está falando o quê? Em algum momento da história o Senhor vai fazer com que a nação de Israel possa desfrutar da promessa que ele fez aos patriarcas de viverem onde? Na terra prometida. Um dia, o que ele está dizendo aqui é isso: eu vou reunir vocês e eu vou fazer com que vocês entrem novamente na terra prometida. E quando isso acontecer, vocês vão entender quem eu sou. Vocês vão entender que eu sou o Deus dos vossos pais. Eu vou cumprir essa promessa. Só que antes dessa promessa ser cumprida, antes dele permitir com que os judeus voltem a habitar totalmente na terra palestina, ele vai fazer o quê? Ele vai julgá-los. É isso que o texto está deixando claro aqui no versículo 35. Então, a partir da semana que vem, quando nós vamos ver o milênio, como se vai se desenrolar o milênio, onde a nação de Israel vai viver agora na terra prometida, já estou dando alguns detalhes aqui. Então, antes disso acontecer, o Senhor também vai julgar o povo judeu de modo específico, tá? Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar aos vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos caminhastes, e vocês terão nojo de vocês mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Então naquele dia o povo vai olhar para trás e vai falar: como nós somos estúpidos, como nós somos burros, por que nós não cremos em Deus antes, por que nós não cremos no Messias antes? Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui: vocês, pelas suas práticas, não merecem o que eu vou fazer, mas por causa do meu nome, pelo que eu jurei, eu vos abençoarei. Então, antes dos judeus, antes de Israel poderem entrar na terra da Palestina de novo, viver lá, habitar lá, como nós vamos ver que vai acontecer isso na semana que vem, durante o milênio, o Senhor também vai ter um encontro especial com aqueles judeus que estiverem vivos depois da tribulação. Vai ter ali um momento, ele e a nação de Israel. O que nós vimos ali antes é ele e o resto do mundo, mas ele vai ter um momento especial com a nação de Israel. E nesse momento, então, toda a nação vai se arrepender, vai se envergonhar de tanto que eles negaram como nação o Senhor, tá bom? E eles então, como nós vamos ver também na semana que vem, e já vimos nesse texto, vão desfrutar da promessa de Deus de habitar na terra prometida, na Palestina, tá bom? Isso vai acontecer. Não precisa dos Estados Unidos tentar ajudar. O Senhor já garantiu que isso vai acontecer, Ele vai fazer com que isso aconteça, tá? Então Deus, Jesus, está o quê? Preparando o mundo para o seu reino na terra. Ele vai limpar todo o mal, ele vai tirar o Satanás, os demônios da face da terra, ele vai jogar os homens que o negaram durante o período da tribulação também no inferno, e apenas aqueles que se converteram a ele poderão entrar no seu reino, tá bom? E além disso, antes de iniciar o reino, antes dele iniciar o reino, ele também ressuscitará mais algumas pessoas, tá bom? Então, os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados para desfrutarem do reino junto com o Messias,
bem como os mártires da tribulação, aqueles que morreram durante o período da tribulação por serem de Cristo, também serão ressuscitados antes do milênio. Abra então, por favor, a sua Bíblia bom, já está perto aí, abre lá em Daniel, capítulo 12, depois nós vamos ler Apocalipse também. Capítulo 12, versículo 2 e depois versículo 13, para você que não consegue enxergar aqui na tela. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui para Daniel o Senhor já estava dizendo, olha, as pessoas que morreram, elas vão ressuscitar. Alguns para a honra e glória eterna e outros para a vergonha eterna. Versículo 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então aqui Deus fazendo uma promessa especial para Daniel, olha, segue a sua vida, tá bom? Tu vai morrer, mas você vai ser levantado depois de novo. Você vai ser o quê? Ressuscitado um dia, para receber a sua herança. Abra lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 20. Versículos de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da sua mão. E vieram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos do milênio, que a gente vai ver semana que vem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui a primeira, na verdade essa é a segunda parte da primeira ressurreição, né? Porque uma parte de pessoas já vai ter ressuscitado. Quando? No arrebatamento. Os crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar para, junto com os crentes que estiverem vivos, se encontrarem com o Senhor. E aqui ele está falando de novo sobre essa primeira ressurreição, que ela vai continuar acontecendo depois da volta de Cristo sobre a terra, depois da tribulação. E quem vai ressuscitar? Aqueles que são os bem-aventurados, aqueles que estarão junto com o Senhor. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, porque haverá ainda uma segunda ressurreição, mas essa vai acontecer depois do milênio. Então, os santos do Antigo Testamento, aqueles que são do povo de Deus, que morreram no Antigo Testamento, e aqueles que morreram durante o período da tribulação, eles também, que são de Cristo, né? Aqueles que foram crentes em Cristo, aqueles que morreram por causa de Cristo, aqueles que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus, aqueles que morreram porque não renegaram a Cristo, aqueles que morreram por amarem ao Senhor, esses também participarão da ressurreição, para terem os seus corpos transformados e poderem então viver reinando junto com Cristo. Serão sacerdotes do Senhor sobre a face da terra. Vamos ler de novo aqui essa parte, esse texto. Eu acho muito bonito esse texto, porque ele fala que todos aqueles que são de Deus desfrutarão da presença de Deus entre eles aqui na terra já. Não precisam esperar o céu. Aqui na terra eles já vão participar do reino do Senhor.
Vi também tronos, versículo 4, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na sua fronte e na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas que morreram antes de Jesus, todo mundo no Antigo Testamento, e aqueles que morreram durante o período da tribulação, o que está faltando aí? O pessoal da era da igreja. Esses já tiveram seu encontro com o Senhor. Esses já ressuscitaram. Agora ele está falando aqui daqueles que morreram no Antigo Testamento e aqueles que morreram durante os 7 anos de tribulação. Esses também vão, aqueles que morreram por causa de Cristo, aqueles que morreram por amor a Deus, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, aqueles que morreram porque estavam do lado de Deus, esses vão ressuscitar e vão reinar junto com Cristo. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu estou falando, João está dizendo que eu estou falando da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo, extremamente feliz e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, que é aquela do lançamento, de ser lançado no lago de fogo, não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o Senhor Jesus está preparando a terra depois da batalha do Armagedon. O Senhor Jesus, ele vai preparar o planeta Terra, que vai estar totalmente devastado e destruído por causa dos 7 anos de tribulação. Ele vai preparar o planeta para agora o planeta viver debaixo da autoridade dele. Hoje o mundo jaz em quem? No maligno. Mas no reino milenar o mundo vai estar sob a influência do próprio Senhor Jesus. Ele então, depois da batalha do Armagedon, vai preparar o planeta, vai limpar o planeta, para que o planeta possa viver, para que a humanidade possa agora, a humanidade que se rendeu aos pés dele, possa viver debaixo da autoridade e da liderança e do poder dele. Hoje, como crentes, nós já desfrutamos disso. Hoje nós já desfrutamos do privilégio de viver para Cristo e por Cristo, por meio do seu Espírito Santo, debaixo da autoridade dele, por meio da sua palavra. Agora imagine um planeta, uma terra, onde todo mundo obedece a Cristo, onde todo mundo será influenciado por Cristo, onde todos serão sacerdotes de Cristo. Isso é o milênio, tá? Isso é o milênio, que nós vamos estudar na semana que vem. Então o Senhor Jesus, depois da batalha do Armagedon, ele vai o quê? Preparar o planeta Terra para que o planeta possa então viver debaixo da liderança agora dele, não mais debaixo da influência de Satanás. Gente, essas promessas, isso que nós temos visto aqui, temos lido, isso tudo vai acontecer. Assim como as promessas, outras profecias do Antigo Testamento já se cumpriram, lógico que essas promessas, essas profecias agora do Novo Testamento, elas também vão se cumprir. Um dia o Senhor Jesus vai levar a sua igreja até ele. Um dia o mundo vai passar por um período de tribulação. Um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai limpar a terra de todo o mal, para estabelecer agora um reino perfeito sobre a face da terra, com aqueles que se renderam aos pés dele. E pensar nisso, gente, é muito importante, porque tem que me ajudar a refletir sobre a minha vida. Será que eu de fato estou do lado de Cristo? Será que de fato eu sou dele? Assim como Deus requer daqueles que vão viver no período da tribulação, que eles provem que têm a fé correta por meio das boas obras, nós temos visto através da epístola de Tiago que Deus quer a mesma coisa de nós. Se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que o quê? Evidenciar essa fé através das boas obras. Se você tem vergonha de Cristo hoje, meu querido,
Para com isso. No período da tribulação, onde as pessoas estão colocando a cabeça delas a prêmio, elas ainda não vão ter vergonha de Cristo, não vão ter vergonha da palavra dele. Eu fico pensando, se entrasse aqui, sei lá, algum retardado, algum maluco aí, entrasse com uma arma aqui e fosse apontando na cabeça de um por um e falasse, ó, você nega a Cristo? Eu fico pensando na resposta que as pessoas diriam. Fico pensando na resposta que eu diria. Imagine um momento da história onde todo mundo vai ser questionado assim, que é a tribulação. Ah, você é de Cristo? Sim ou não? Sim. Pum. Essas pessoas, gente, elas não vão ter vergonha de Cristo. O texto deixa claro, elas vão ser decapitadas, elas vão morrer por causa de Jesus Cristo. Elas vão morrer defendendo a palavra de Deus. Eu e você, nós temos que aprender com essas pessoas que vão viver no período da tribulação. Eu sei que nós desfrutamos de um privilégio muito grande, que é viver nessa fase da história. Agora, nós também temos que aprender com esses daqui, porque o ideal é ser igual eles vão ser. O ideal é não ter vergonha de Cristo, o ideal é dar a nossa vida por Jesus, o ideal é defender a palavra dele, o ideal é segui-lo, o ideal é proclamarmos as virtudes dele, o ideal é praticarmos as boas obras que Deus quer que a gente pratique. Isso é o ideal de Deus para nós. Assim como esses crentes vão conseguir viver o ideal de Deus para eles no período da tribulação. E lembra disso, gente. Hoje, se você passa por alguma dificuldade, hoje se você tem dúvida, será que eu sigo a Cristo ou não? Será que eu obedeço a Ele ou não? Seguir a Cristo é seguir o caminho da vitória. Seguir a Cristo é seguir o caminho certo. Obedecer a Cristo hoje implica em desfrutar de bênçãos por toda a eternidade. Obedecer a Cristo hoje implica desfrutar de bênçãos por toda a eternidade. E renegar a Cristo hoje, se envergonhar de Cristo hoje, falar não para Cristo hoje, significa sofrer por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Esse negócio de aniquilamento total, a gente vai morrer e vai ser destruído. Só quem for para o céu vai ver isso. Não é verdade. O texto que nós vemos hoje deixa claro isso. Quem for para o céu vai viver desfrutando das bênçãos do céu eternamente. Mas quem for para o inferno vai viver desfrutando da infernalidade do inferno, nossa, para sempre também. Bom, gente. Então pensa na sua vida. Pensa no seu relacionamento com Deus. Você de fato é crente em Cristo? Você de fato entende que você é um pecador? Você entregou a sua vida para Ele? Ele é o Senhor da sua vida? Se Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que manda, não é você. Se Ele é o Deus da sua vida, é Ele que tem que mandar, não é você. E Ele manda através da palavra dEle. Ele já deixou um monte de ordens para mim e para você, através da palavra dEle. Na semana que vem nós vamos estudar o milênio, o privilégio que vai ser participar deste período chamado milênio. Mas o privilégio maior de todos, por mais que Jesus tire toda a maldade da terra, tire Satanás da terra, tire o anticristo da terra, tire os incrédulos da terra, o maior privilégio não é viver no mundo sem o mal. O maior privilégio é viver no mundo com a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar lá. E para eu poder estar lá, eu preciso tomar uma decisão hoje. Hoje, não é lá. Lá eu não vou ter chance de decidir nada. Nós vimos aqui que a decisão humana ela tem que ser tomada enquanto a pessoa está viva, não depois da morte. Depois da morte o destino já está traçado. É céu ou inferno. Para ir para o céu eu preciso de Cristo. Para ir para o inferno eu preciso continuar seguindo minha vida do jeito que eu já estou seguindo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, por essa aula, por tudo isso. Mas eu gostaria de convidar você a refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Será que de fato você está do lado certo? Será que de fato você faz parte do grupo de Cristo? Do grupo que estará com Ele na terra, dos bem-aventurados e santos? Será que você entrega a sua vida pela causa de Cristo? Será que você de fato defende a palavra de Deus? Será que você é um santo? Será que você já se relaciona com Cristo? Você que tem que ver a sua vida, eu que tenho que ver a minha. Nós temos que ver o nosso relacionamento com Deus. Se é real,
ou se é emocional apenas, ou se é de brincadeira, ou se é de vez em quando. Gente, a gente não pode brincar de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. Ele não brinca com as promessas dele. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E se eu prometi para ele que eu vou segui-lo, que eu vou obedecê-lo, eu também tenho que cumprir isso aí. Eu não posso brincar com Deus. A Bíblia deixa claro que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Vamos orar pelas nossas vidas, agradecendo a Deus o privilégio de poder conhecer a Cristo. E se você ainda não se entregou a Cristo, pense bem no que você está fazendo na sua vida. Pastor Charles, o senhor poderia vir orar, por favor? Uma frase que o professor falou para mim, quando eu estava tendo essa aula, é que as nossas ações no tempo ecoam na eternidade. Isso é verdade, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Te louvamos, Senhor, por essa igreja que ainda se preocupa em anunciar o que há de vir. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Paulo, que com esmero, Senhor, tem trazido para nós, Senhor, essa lembrança, que tem nos ensinado, ó Deus, com tanta precisão, sobre isso que a Tua palavra já revela a nós, o Teu povo. Ó Deus, que os alertas da Tua palavra incendeiem o nosso coração, Senhor. Que os alertas, Senhor, da Tua palavra movam, Senhor, a nossa vontade. Ó Deus, nós temos recebido tanta luz, temos tanto conhecimento. Ó Deus, em nome de Jesus, traduz esse conhecimento em ação. Não permita que o Teu povo se torne, Senhor, orgulhoso, mas que com mais força, com mais desejo, com mais garra, que possamos, ó Deus, viver o Evangelho que o Senhor nos anunciou, que possamos viver a vida cristã que o Senhor nos propôs, que possamos praticar a ética que o Senhor nos tem colocado, e que possamos proclamar, Senhor, para aqueles que ainda não conhecem, essas verdades que temos aprendido, Senhor, com tanta profundidade, ó Deus. Ó Senhor, antes dessas informações, ó Deus, temos vivido de forma tão desinteressada. Mas, ó Deus, que essa matéria, que esse assunto, que essas aulas possam nos ajudar, ó Deus. Ajuda-nos a refocar, Senhor, o nosso jeito de viver. Porque não sabemos até quando durará o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, eu peço que o Senhor também continue ajudando cada cristão aqui a tomar uma posição, Senhor, na sua vida. Eu quero pedir em favor de jovens, adolescentes que estão aqui, crianças, adultos, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor, que não têm o Senhor ainda como Rei, que não tem o Senhor ainda como Deus, que não tem o Senhor ainda como chefe, como líder das suas vidas. Talvez alguns aqui que estão tentando se enganar porque porque frequentam uma igreja. Ó Deus, que o Senhor possa dar, pela Tua misericórdia, a real percepção de quem cada um é aqui dentro.
E, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não se entregaram, que possam tomar uma decisão de entrega ao Senhor, o Rei que vence, vencerá. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã tão importante, por essa lição tão importante. Pedimos a tua misericórdia, Deus, e que esse conhecimento mova a nossa vida. Ó Deus, continua abençoando as atividades que ainda temos. O que faremos daqui a alguns instantes, continua conduzindo esse programa. E muito obrigado. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pessoal, tem alguns avisos aqui, nós vamos fazer o encerramento, como de costume. Daqui a pouco a Dodora vai vir aqui, o Luan, todo mundo, Lucas, a gente vai abraçá-los, tá bom? Pelo aniversário deles. Mas eu tenho alguns avisos rapidinhos, que é o seguinte: depois da IBD hoje, nós vamos precisar ter uma reunião do conselho, tá bom? Lá embaixo, pode ser? Lá no anexo, lá embaixo, tá? Então, todo mundo do conselho, rapidamente, após o encerramento, após você abraçar aqui os aniversariantes, desça lá, pessoal do conselho, para uma reunião que nós precisaremos ter hoje. Por que agora? É um assunto só, né, pastor? Nós estamos tentando evitar fazer reuniões à noite, porque a gente possa ficar conversando, batendo papo com o pessoal aqui, tá ok? Gente, vocês pegaram aí os líderes de cada equipe, já sabem mais ou menos quais são as suas equipes. Hoje ou amanhã essa lista já vai estar atualizada, tá bom? Já vai ter mais gente aqui nessa lista do retiro. Nós estamos nos organizando esse ano, antes do retiro, para que você chegue lá já com um monte de atividades prontas, para que você já vá pensando nas atividades. Então, uma coisa importante, líderes de equipe, envolvam toda a equipe, tá bom? Não fique dando trabalho só para uma ou duas pessoas. A ideia é você envolver as equipes. Vocês têm 4 tarefas para fazerem antes do retiro. Então, envolvam toda a sua equipe, tá bom? Peça ajuda para todo mundo, tá ok? Hoje de noite, o Tiago, que é a equipe verde, né, da América, ele pediu para depois que você tiver um tempo social aqui, conversar um pouco depois do culto, vocês vão se reunir um pouquinho também como equipe, tá? Para vocês conversarem aqui mesmo na igreja, que é mais fácil de pegar todo mundo da equipe. Joia, pessoal? Alguém tem outro aviso? Ah, o do Deriva também. Estou vendo que hoje, depois do retiro, depois do culto, as equipes vão querer sentar para conversar. Legal. Isso aí é comunhão, vamos conversar, vamos falar sobre o retiro. A lista, então, já vai estar atualizada à noite. Gerson, ensaio do coral hoje. Assim que chamar o pessoal do coral, Sérgio. A equipe, o Sérgio também vai fazer encontro com a sua equipe aqui. Então, gente, depois do culto hoje à noite, conversem, batam um pouco de papo, mas a hora que os seus líderes chamarem, vocês vão sentar para conversar um pouco sobre o retiro, sobre as tarefas do retiro, tá? Cris. Obrigado. Sábado que vem, nós vamos ter aqui na igreja, a partir das 9 horas, o 3º curso de ensino eclesiástico, tá bom? Só que agora, focando na educação infantil. Se você quiser fazer o curso, você precisa dar o nome para quem? Para a Natália, como sempre. Então, dê o seu nome para a Natália, porque nós vamos imprimir a apostila, tudo, tá bom? Uma coisa importante, se você está no cultinho, você vai ter que fazer o curso, tá? Você não tem opção. Mas eu já fiz antes. Antes foi dado um curso e nós abordamos coisas diferentes. Dessa vez vão ser coisas novas, tá bom? Outras áreas da educação infantil. Então, se você faz parte do cultinho infantil, se você vai dar aula na IBD para as crianças, você tem que estar aqui. E mesmo assim, você tem que dar o nome para a Natália. Se você não vai ajudar no culto infantil, mas você quer aprender para no ano que vem você ajudar, ou para você criar melhor seu sobrinho, sua filha, pode vir também no curso, tá bom? Dê o seu nome para a Natália. Pastor. Joia. E não é só para os membros da igreja. Todo mundo pode fazer. Você conhece um colega, tem um colega que trabalha em outra igreja,
com criança, está perdido, fala para ele vir fazer o curso, a gente ajuda ele para ele executar melhor o ministério dele lá, tá bom, irmãos? Na outra igreja, não tem problema nenhum. Então, sábado que vem, 9 horas da manhã, aqui na igreja, tá ok? Retiro. Continuem acertando, paguem com a Cecília, porque o retiro começa no dia 28 deste mês agora, tá bom? Então, no último dia do mês aqui já começa o retiro, acerte a sua parcela, quite aí a sua dívida para a gente chegar no retiro já sem dívida alguma, tá bom? Se você está em dúvida se vai ou não para o retiro, vai para o retiro, você não vai se arrepender, tá bom? Procure o Cacá, se você precisar conversar alguma coisa, procura ele lá. Fala, Cacá. Os quartos. Isso, não vai adiantar você, faltando 2 dias para o retiro, falar, eu quero ir. Você, se tiver vaga, você até vai poder ir, mas você vai ficar no lugar em que a equipe decidir. Bom, você vai ficar no lugar em que a equipe decidir, né? Não tem novidade, você vai ficar onde o Cacá determinar lá. Mas pode ser que você tenha que ficar dormindo ao relento, tá? No lago, em algum lugar assim, tá bom? Não, brincadeira. Dê o seu nome para ajudar a organizar lá. Então confirma. O Cacá tem uma lista com as pessoas que estão inscritas e com alguns que estão para confirmar, se vão ficar o dia inteiro, se vão dormir. Confirma lá, vê, ó, Cacá, eu realmente vou só passar o dia ou eu vou dormir mesmo. Confirma com ele para ele já fechar os quartos, tá bom? É isso. Almoço. Obrigado, Andres. Domingo que vem nós vamos ter o segundo almoço aqui em prol da construção. Tá bom? R$15 por pessoa. Dê o seu nome para o Andres. Tá bom? Procure o Andres. Fala, Andres, eu vou almoçar aqui de novo. Qual que vai ser o cardápio, Andres? Polenta com frango. Pô, vai ser bom, hein? Polenta com frango, domingo que vem, então, para a construção. Só que você tem que dar o nome para não acontecer igual aconteceu no almoço passado. Que muita gente não deu nome e ficou, e aí faltou comida, tá bom? Então a equipe fez tudo certinho, estava top, estava uma delícia o almoço, mas vamos dar um nome, tá bom? A gente meio que deu um vacilo aí. Avisa, ó, eu vou ficar, tá bom? Aí você dá o seu nome lá para o Andres, para preparar a comida. R$15 por pessoa, lembrando que é para a construção. Domingo que vem, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos falar dos aniversariantes? Quem fez aniversário nessa semana agora, que passou? O Luan. Ah, vem aqui, Luan. Fica aqui desse lado, por favor, brother. Quem mais, gente, fez aniversário? Eu sei quem são, mas eu quero que vocês falem, é legal. Quem mais fez aniversário, pessoal? Pedrone. Ah, Pedrone, Dodora. Vem aqui também, Dodora. Vem você e o Pedrone. Melhor, vai ser. A Dodora, toda feliz, sorridente, que fez aniversário. Hoje a Dodora não vai furar fila, tá bom? O Yuri? Não, o Yuri não fez. Ah, fez, vem aqui, Yuri. O Yuri, pessoal, ele se esqueceu. Eu não vou falar isso em público, porque eu não quero denegrir a imagem dele, mas ele se esqueceu do meu aniversário, então eu estou fingindo que eu me esqueci dele. Mas eu não vou falar isso para vocês, tá? Ah, já falei. Quem mais fez aniversário nessa semana que passou? Agora pode ser pessoas de fora da igreja, algum parente, algum amigo. Cauã? Seu pai. Como chama seu pai, brother? Cláudio, né? Isso, joia. Vamos orar pela vida do Cláudio. Lira? Quem? O Yesley fez essa semana? A gente não orou para ele semana passada? Não? Então é essa semana, Yesley, joia. Sua sobrinha e sua cunhada, o nome. Obrigado. Tá bom, eles fazem na mesma semana, Ricardo e Alessandra? Que legal, joia. Thaís, a sua neta, a Júlia, vamos orar por ela, pela Júlia. Maria Luísa, sua irmã, achei que você ia falar do Lucas, eu falei, meu Deus, cadê o óculos da Maria Luísa, pessoal? Qual que é o nome da sua irmã, Maria Luísa? Perdão. Regina, joia, vamos orar pela Regina. Ana Cláudia. Aguinaldo, nós vamos orar por ele também. Vocês avisem depois. Olha, oramos por vocês lá na igreja. Quem mais? Tati. Nice. Vamos orar pela vida da Nice também. Então tá bom, pessoal. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que fizeram aniversário.
tá bom? Pelo pessoal de fora da igreja. E aí eu vou pedir para que, na hora que você vier dar os parabéns, você faça uma fila, só que você comece pela Dodora, tá bom? Porque não adianta, pessoal, fazer uma fila e cada um começar por um. Fica bagunçado da mesma forma. Então comecem pela Dodora, tá bom? E cheguem até o Yuri se vocês quiserem cumprimentar o Yuri, senão, brincadeira. Cheguem até o Yuri, tá joia? Tamires, vem aqui, você vai orar pelo pessoal, orar pelo seu maridinho. Pode ficar lá perto dele, orando, o microfone chega lá. Conselho, reunião lá embaixo. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome porque reconhecemos que o Senhor é que nos sustenta, que nos dá vida. E nós te agradecemos pelo aniversário de cada um, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, pela vida do Lucas, da Dodora, pela vida do Luan, também do Yuri. Senhor, nosso desejo é que o Senhor acrescente ainda muitos anos de vida a cada um, mas que o Senhor lhes dê sabedoria para que eles vivam sempre para a Tua glória, Senhor, em cada ano, em cada momento. Que o Senhor ensine a eles e também a nós, Senhor, a aproveitarmos bem cada oportunidade, Deus, para Te servir, para falar do Teu amor, Senhor, para levar honra ao nome do Senhor. E que o Senhor os mantenha fiéis, Senhor, por toda a vida que o Senhor ainda lhes der. Senhor, também colocamos diante de Ti os nomes que foram citados, nossos amigos e familiares, que também o Senhor esteja revelando-se a cada um, Senhor, aqueles que não Te conhecem, que se for da Tua vontade, que eles ainda recebam o maior presente que podemos receber, que é a Tua salvação, Senhor. Muito obrigada por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.